E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Porque o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, ele é um dirigente que realmente dá declarações que causam polêmica. E numa entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, o presidente José Carlos Pérez falou de alguns jogadores, né, que deixaram o Santos e tal, citou o Lucas Lima, falou de uma proposta de renovação para o Yuri Alberto, jovem atacante, mas ele criticou fortemente o Gustavo Henrique, que saiu do Santos ao final do contrato e veio para o Flamengo. Ele disse o seguinte, ele é sem caráter, ele foi para o Flamengo e passou o empresário para trás. Ele tinha prometido para mim que o Santos teria prioridade, mas ele sumiu e foi embora para o Flamengo. Não sou eu que estou falando, mas a história. Quem sai do Santos pela porta dos fundos tem dificuldade de vingar em outros clubes, disse o José Carlos Pérez. Bruno Henrique, que também saiu do Santos para o Flamengo, saiu em defesa do companheiro Gustavo Henrique e declarou o seguinte nas redes sociais. Ele fez a mesma coisa comigo, irmão. Falou, deu notícias falsas que eu não falei, não fiz para me colocar como o errado da história, colocando a torcida do Santos contra mim, também para ele depois sair com o certo da história. E eu como o errado. Deus tarda, mas não falha. Fica tranquilo, quem te conhece sabe a pessoa que você é. Tamo juntos, seremos felizes, respondeu o atacante. Está aí, ó, na tela, inclusive, o que escreveu o Bruno Henrique. E o Gustavo Henrique publicou uma nota na íntegra, que eu vou ler aqui, né? Abre aspas. Fiquei espantado com uma notícia vinculada hoje na imprensa. O presidente do Santos, clube pelo qual tenho um carinho grande, fui criado, sempre respeitei e fui muito feliz, deu declarações denegrindo a minha imagem. Parênteses. Me chamando de mau caráter, fecha parênteses. Meu contrato com o Santos, aí está a nota oficial do Bruno Henrique, foi cumprido rigorosamente. Todas as minhas obrigações e deveres foram feitos. Me espanta o presidente voltar à tona agora um assunto que já foi encerrado há 4 meses e de maneira diferente do que ele disse. Essa é a nota do Gustavo Henrique, que foi acusado pelo presidente do Santos. Dei prioridade ao Santos desde o meio do ano passado, quando poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube e não o fiz. Estive a todo momento à disposição para conversar e negociar. Fui capitão do time com muita honra e orgulho, mas os ciclos se encerraram e isso não é sinônimo de desrespeito ao clube. É só perceber que os dirigentes de outros times, técnicos que passaram pelo clube e todo mundo que tem relação com este senhor sempre reclamam da sua postura. Estou muito feliz no Flamengo e acredito que neste momento uma entrevista como essa soa como oportunismo, até porque o período eleitoral do Santos Futebol Clube está se aproximando. Quem me conhece sabe do meu caráter e não é uma pessoa como ele que vai dizer quem eu sou. Novamente, agradeço ao clube e tenho um carinho muito grande pela torcida, que entendeu meus motivos e decidi ir para um lugar que seria melhor para mim e para minha família naquele momento. Agora estou trabalhando em outro local, com a mesma determinação que sempre tive em minha carreira e por respeito total ao Santos. Não quero nenhum tipo de relação com este senhor que ocupa o cargo de presidente e não teve suas contas aprovadas e já teve que passar até por processo de impeachment. Sem mais. Rodrigo Cassino, que confusão, hein, Cassino? Olha, confusão gigantesca, né? Entre o presidente do Santos, né? Criado até, pelo que eu entendi, pelo presidente do Santos. O Gustavo Henrique estava na dele, aí teve essa entrevista. Pelo que eu entendi, teve um desencontro entre a direção do Santos e o staff do jogador para ocorrer a renovação. Houve essa demora, esse desencontro, surgiram propostas, uma delas a do Flamengo, que hoje em dia o jogador recebe uma proposta do Flamengo e não aceita, é porque realmente deve estar muito bem onde está. Né? E não era tanto o caso assim do Gustavo Henrique, porque a gente sabe que a situação financeira do Santos é muito grave. Esse, para mim, não é um modo de resposta do presidente. Para mim, o modo de resposta de um presidente é, entre aspas, eu perdi um zagueiro que não quis renovar comigo,
vai na base buscar outro, ou vai para o interior, vai pelo Brasilzão gigante buscar um outro zagueiro do mesmo nível. Se tiver olheiro competente, se você remunerar bem o olheiro para viajar ao Brasil, viajar à América do Sul, você acha-se um zagueiro padrão, Gustavo Henrique, para chegar e vestir a camisa do Santos de titular. Essa seria a resposta. Não, de repente, por meio de entrevista, chamar o outro de mau caráter. A gente não sabe o teor realmente das conversas do zagueiro do Flamengo com o presidente do Santos, né? Do então zagueiro do Santos com o presidente do Santos à época da renovação. Então fica tão um pouco complicado a gente se aprofundar. Mas, repito, o modo de resposta do presidente é achar um outro jogador bom para a posição. Aí se ele fala, tá vendo? Você não quis, eu achei outro melhor. Essa é a minha opinião. Perfeito. Rafael Marques, e essa situação, Rafa? Pois é, João, é uma situação muito desconfortável para todo mundo, mas eu tenho sempre a tendência de achar o seguinte: quando um presidente, um dirigente de clube resolve deliberadamente mexer em alguma situação antiga, o Gustavo Henrique, na sua nota oficial, fala sobre cenário político. Eu vejo muito sentido nessa correlação. Mas quando um dirigente resolve revirar o baú, né, abrir feridas antigas, repontuar uma questão lá de trás e voltar com um assunto que não tem nada a ver com o cotidiano, com o momento do futebol, para atingir algum atleta, naturalmente alguma intenção por trás ele tem. Nem que seja desviar algum foco que no momento possa estar sendo muito mais desconfortável para ele ter que responder em relação ao Santos. Pode ser sobre o acordo para a redução do salário, pode ser alguma coisa, como disse o Gustavo Henrique, relacionada à questão eleitoral. Enfim, algo por trás tem para essa atitude do presidente do Santos. Não tenho procuração para defender ninguém, é a palavra de um contra a palavra de outro. Agora, quem atacou, quem acusou foi o presidente do Santos. O Gustavo Henrique apenas se defendeu e teve o apoio do Bruno Henrique, que já era também natural, esperado. É uma situação que a gente não imaginaria que fosse diferente pela relação que os dois trazem desde os tempos em que jogavam no Santos e agora jogam juntos no Flamengo. Então, a grande verdade para mim é que, ao olhar da opinião pública, desconsiderando o que possa estar por trás dessa ideia do presidente do Santos de falar o que falou, ao olhar da opinião pública, o presidente do Santos perdeu uma grande chance de ficar calado, João. Que situação, hein, José Ilan? João, mas é difícil a gente opinar de uma forma definitiva, né? Formar juízo de valor em relação à situação sem saber, como já disse o Cassino, exatamente o que aconteceu nas conversas, o teor das conversas, o teor dos bastidores, tudo o que aconteceu por trás das câmeras, né? Como é que a gente vai saber exatamente o que disse o Gustavo Henrique para o presidente do Santos, o que foi prometido a ele, o que ele teria prometido ou não, enfim. Muito difícil a gente poder julgar quem está certo ou não está. É a palavra de um contra o outro. Só acho o seguinte: um jogador de futebol, um trabalhador como outro qualquer, tirando o fato de ser ultra bem remunerado, se estivermos falando de jogadores da primeira divisão do futebol brasileiro, em geral, dos clubes maiores são muito bem remunerados, tirando isso, é um trabalhador como outro qualquer. Se ele estava sem contrato, se iria ficar sem contrato, e o Santos, por acaso, não chegou aonde ele gostaria que chegasse, ou o Santos fez uma proposta inferior à que ele recebeu de um outro clube, não vejo problema algum do Gustavo Henrique querer ir para um clube onde ele considera que vai ter uma situação melhor, profissional, financeira, enfim. Provavelmente é o que aconteceu, né? Alguém já disse aí, quem é que hoje recusa uma proposta do Flamengo? Pode até acontecer, mas ele tem que estar extremamente bem no clube atual. Não sei se era o caso do Gustavo Henrique em relação à situação dele, ou sobre o relacionamento profissional, financeiro dele com o Santos, mas recusar uma proposta do Flamengo hoje é algo difícil no futebol brasileiro. Então o Gustavo Henrique, na minha opinião, está no direito dele de trabalhador, de aceitar a proposta de um outro empregador. E o presidente do Santos também está no direito dele de ficar magoado, né? Porque o cara foi embora, trocou o Santos por uma outra camisa. Não vejo problema, não vejo um certo ou um errado nessa história. É palavra de um contra o outro, um está no seu direito e o outro também. Fábio Azevedo, é contigo. João, assim, é uma verdade que nós não sabemos, né? Porque eu não estava presente à conversa do Gustavo Henrique com o Pérez. Nem você, nenhum de nós. Cada um relatou o seu fato.
cada um relatou o seu lado. E só o seguinte, é uma resposta tirada de um contexto, de uma entrevista ao Jorge Nicola, e uma nota oficial que eu não gosto, João. Confesso a você que em tempos de redes sociais, você pode colocar a sua cara, Gustavo Henrique no caso, e ele mesmo falar. Eu não sei quem escreveu essa nota oficial. Foi ele? Foi o pai do Gustavo Henrique? Foi o assessor do Gustavo Henrique? Ah, mas ele teve anuência, ele leu lá e aprovou. Assim, foram palavras dele, falar de impeachment, aí já começa a misturar as estações, João. Não tem certo e não tem errado. Ele fala, o presidente, que ele inclusive traiu o ex-empresário, deu não sei se ele usou o termo uma volta, enfim, ele largou o empresário e aí deixou o Santos também na mão, não quis renovar, enfim, ninguém sabe a verdade. Só quem sabe são os dois. Agora, que o Pérez é confuso e toda hora ele é alvo, e como hoje é sábado, para malhar o Judas, João, ele ajuda. Agora, me ajuda a te ajudar, Pérez. É verdade, rapaz, que situação. O presidente do Santos realmente ele dá declarações que geram muita polêmica e dessa vez o alvo dele foi o Gustavo Henrique, que foi defendido pelo Bruno Henrique, companheiro de Flamengo e que já foi jogador do Santos e disse que também na época da saída teve uma situação parecida. Como a galera fala por aí, que treta, hein, Zinho? Olha, João, mas é uma tetra, né? Treta, sei lá como é que se fala. Que eu fico aqui pensando, né? Eu como ex-atleta, fui jogador de futebol, também trabalhei como gerente de futebol, então do outro lado, né? Olhando o que era feito na diretoria para com os jogadores. E é bem simples essa situação aí para mim. Houve uma incompetência, né, na hora de renovar o contrato com o atleta. Você tem um contrato com o jogador, geralmente hoje em dia os contratos são feitos de 5 anos, 3 anos. Aí você deixa para o último ano para renovar o contrato. É claro que esse atleta, se está num nível alto, bem cobiçado por outras equipes, o staff dele mesmo vai falar, olha, escuta, vamos ver quanto que é esse valor, o que está oferecendo aqui, mas não vamos renovar, porque faltando 6 meses para o término do seu contrato, você pode assinar um pré-contrato com outro time, mesmo aqui atuando. É a lei. Na minha época não era assim, João. Né? Eu lá atrás, você terminava o contrato, se você não aceitava a proposta do clube, você ficava treinando à parte. Então é um outro lado. Aí o clube tinha essa condição de ficar ali te sugando até o final, você precisando trabalhar, precisando do teu salário, você acabava aceitando a proposta do clube. Hoje a coisa inverteu para aqueles jogadores de alto nível que tem mercado, tem muito mercado. E é o caso do Gustavo Henrique. Ele vem numa crescente no Santos, eu vi ele surgir no Santos, eu era gerente de futebol, vi ele subindo ali, né, vi ele aparecendo, e ele se consolidou como titular da equipe, um dos pilares da equipe, um jogador já cobiçado por outras equipes fora do país, e é claro que esse staff dele, vendo essa situação, viu o melhor para o atleta. Aí vale a análise, poxa, ele podia, né, mesmo um pouco menos, ficar no Santos. Aí cada um escolhe o que quer fazer. E o Gustavo Henrique, eu acho que ele tem uma proposta, se é do Flamengo ou de qualquer outro clube, que financeiramente, para ele, para sua família, para o seu staff é a melhor, e ele quer seguir um outro rumo, a lei permite isso. Então, errado foram os dirigentes do Santos que deixaram para a última hora para uma renovação. Aí, porque o Gustavo Henrique deu a palavra. O Gustavo Henrique vem na sua rede social e diz que priorizou, esperou o Santos, a coisa não aconteceu. É como todos os companheiros vão falar, cada um fala de um jeito, mas eu vou pelo que a lei hoje permite. O atleta poderia assinar com outro clube, não fez nada de errado, o clube esperou demais. Eu acho que quando você tem um atleta de nível, como é esses da primeira divisão, que está num momento maravilhoso, você já tem que renovar bem antes.
Já tem que chamar para renovar bem antes. Não pode esperar muito tempo, porque você já vai saber qual é a pretensão desse atleta no clube. Se você também se já tem uma proposta, vende logo. Eu acho que com o meu Mosca, os dirigentes do Santos deixaram para renovar em cima da hora e o Gustavo Henrique teve uma proposta maravilhosa e seguiu o seu rumo. Agora, uma coisa eu posso falar, João, porque eu conheço o atleta, porque eu vi ele surgindo. Ele não é sem caráter. O garoto é um garoto de família, um garoto que tem uma condição até boa, intelectual, é um garoto do bem, um baita do profissional. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.